Capítulo 6. A alma e a natureza de sua percepção. Agora teremos uma curta sessão e começaremos a ditar o próximo capítulo. Com as poucas informações fornecidas até agora, podemos pelo menos começar a discutir o assunto deste livro, a validade eterna da alma. Mesmo quando estamos explorando outras questões, tentaremos ilustrar o aspecto multidimensional deste eu interior. Existem muitos conceitos errôneos relacionados a ele. E antes de mais nada, tentaremos descartá-los. Em primeiro lugar, a alma não é algo que você tem, é o que você é. Normalmente uso o termo entidade, em vez de termo alma, simplesmente porque esses equívocos específicos não estão tão ligados à palavra entidade, e suas conotações são menos religiosas, no sentido organizacional. O problema é que você frequentemente considera a alma ou entidade como uma coisa acabada e estática que pertence a você, mas não é você. A alma ou entidade, em outras palavras, sua poderosa entidade interior, mais íntima, está e deve estar sempre mudando, não é? Portanto, algo como uma preciosa herança de família. É vivo, responsivo, curioso. Forma a carne e o mundo que você conhece, e está em um estado de vir a ser, de tornar-se, de transformação. Agora, na realidade tridimensional, em que seu ego tem seu foco principal, tornar-se pressupõe chegada, ou um destino, um final para aquilo que esteve em um estado de vir a ser. Mas a alma ou entidade tem sua existência, basicamente em outras dimensões. E nestas, a realização não depende de chegadas, em quaisquer pontos, espirituais ou não. A alma ou entidade está sempre em um estado de fluxo ou aprendizado, e de desenvolvimentos que têm a ver com experiência subjetiva em vez de tempo ou espaço. Isso não é tão misterioso quanto pode parecer. Cada um de meus leitores joga um jogo em que o eu consciente egoísta finge não saber o que o eu todo definitivamente sabe. Uma vez que o ego é definitivamente uma parte de todo o eu, ele deve necessariamente estar basicamente ciente deste conhecimento. Em seu intenso foco na realidade física, porém finge não saber, até que se sinta capaz de utilizar a informação em termos físicos. Você tem acesso a seu eu interior, portanto, você dificilmente está separado de sua própria alma ou entidade. O ego prefere se considerar o capitão no leme, por assim dizer, uma vez que é o ego quem mais diretamente lida com os mares, às vezes tumultuados, da realidade física. E ele não quer se distrair dessa tarefa. Canais psicológicos e psíquicos sempre existem, enviando comunicações de um lado para o outro, através dos vários níveis do eu. E o ego aceita informações e dados necessários de porções internas da personalidade sem questionar. Na verdade, sua posição depende
em grande parte dessa aceitação inquestionável dos dados internos. O ego, em outras palavras, o eu exterior, que você acredita que é você, essa parte de você mantém sua segurança e seu comando, aparente precisamente porque as camadas internas de sua própria personalidade o sustentam constantemente. Mantém o corpo físico operando e mantém a comunicação com os estímulos numerosos que vêm tanto de condições externas quanto de condições internas. A alma ou entidade não é diminuída, mas expandida por meio de reencarnações, por meio de existências e experiências em realidades prováveis, algo que explicarei mais tarde. É apenas porque você tem uma concepção altamente limitada de sua própria entidade, que insiste em que ela seja quase estéril em sua singularidade. Existem milhões de células em seu corpo, mas você chama seu corpo de uma unidade e o considera seu. Você forma de dentro para fora e ainda assim você o forma a partir de uma substância viva. E cada partícula menor tem sua própria consciência viva. Existem aglomerados de matéria. E a esse respeito, aglomerado de consciência, cada indivíduo com seu próprio destino, habilidades e potenciais. Não há limitações para sua própria entidade, portanto, como pode sua entidade ou alma ter limites? Pois os limites a envolveriam e negariam a liberdade. Agora, muitas vezes parece que a alma é pensada como uma pedra preciosa, para ser finalmente apresentada como um presente a Deus, ou considerada como algumas mulheres costumavam considerar sua virgindade, algo muito valorizado que deve ser perdido, a perda dela sendo representada como um belo presente para quem a recebe. Em muitas filosofias, esse tipo de ideia é retido, a alma sendo devolvida a um doador primordial ou sendo dissolvida em um estado nebuloso, em algum lugar entre o ser e o não ser. A alma é, no entanto, antes de tudo, criativa. Isso pode ser discutido de muitos pontos de vista. Suas características podem ser dadas em algum grau, e na verdade a maioria dos meus leitores poderiam descobrir essas características por si mesmo se estivessem altamente motivados e se esta for sua principal preocupação. A alma ou entidade é ela própria, a unidade de consciência mais altamente motivada, mais energizada e mais potente conhecida em qualquer universo. É energia concentrada em um grau completamente inacreditável para você. Ela contém potenciais ilimitados, mas devem desenvolver sua própria identidade e formar seus próprios mundos. Carrega dentro de si o fardo de todo ser. Dentro dele estão os potenciais da personalidade, além da sua compreensão. Lembre-se, estou falando de sua própria alma, ou entidade, da alma ou entidade em geral. Você é uma manifestação da sua própria alma. Quantos de vocês gostariam de limitar sua realidade? Toda a sua realidade, a experiência que agora conhecem, você faz isso
quando imagina que seu eu atual é toda a sua personalidade, ou insiste em que sua identidade seja mantida, inalterada, por uma eternidade sem fim. Essa eternidade seria, na verdade, morta. Em muitos aspectos, a alma é um Deus incipiente, e mais adiante neste livro discutiremos o conceito de Deus. Por agora, no entanto, estaremos simplesmente preocupados com a entidade ou alma. O eu maior que sussurra mesmo agora nos recessos ocultos da experiência de cada leitor. Espero, neste livro, não apenas assegurar-lhe a validade eterna de sua alma ou entidade, mas ajudá-lo a sentir sua realidade vital dentro de você. Antes de tudo, porém, você deve ter alguma ideia de sua própria estrutura psicológica e psíquica. Quando você entende a extensão de quem e o que você é, então posso explicar mais claramente quem e o que sou. Espero familiarizá-lo com esses aspectos profundamente criativos do seu próprio ser, para que possa usá-los para entender e expandir toda a sua experiência. Muitos indivíduos imaginam que a alma é um ego imortalizado, esquecendo-se de que o ego, como você o conhece, é apenas uma pequena porção do eu. Portanto, essa sensação da personalidade é simplesmente projetada para frente, infinitamente, por assim dizer, porque as dimensões da sua realidade são tão pouco compreendidas. Seus conceitos estão fadados a serem limitados ao considerar a imortalidade. A humanidade parece esperar por um maior desenvolvimento egoísta, mas ele se opõe à ideia de que tal desenvolvimento possa envolver mudanças. Ele diz, por meio de suas religiões, que realmente tem uma alma, sem nem mesmo perguntar o que é uma alma, e frequentemente parece considerá-la novamente como um objeto em sua posse. Agora, a personalidade, mesmo que você a conheça, muda constantemente, e nem sempre de maneira que são previstas. Na maioria das vezes, na verdade, de maneiras imprevisíveis. Você insiste em focalizar sua atenção nas semelhanças que são tecidas por meio de seu próprio comportamento e sobre elas constrói uma teoria de que o eu segue um padrão que você, em vez disso, transpôs para ele. E o padrão transposto o impede de ver o eu como ele realmente é. Portanto, você também projeta este ponto de vista distorcido sobre sua concepção da realidade da alma. Você pensa na alma, portanto, à luz de conceitos errôneos que você mantém a respeito até mesmo da natureza de seu eu mortal. Até mesmo o eu mortal você vê, e muito mais milagroso e surpreendente do que você percebe, e possui muito mais habilidades do que você atribui a ele. Você ainda não compreende a verdadeira natureza da percepção, mesmo no que diz a respeito a seu eu mortal, e, portanto, dificilmente pode compreender a percepção da alma. Pois a alma, acima de tudo, percebe e cria. Lembre-se novamente de que você é a alma agora. A alma dentro de você, portanto, agora está percebendo,
Seus métodos de percepção são os mesmos agora que eram antes de seu nascimento físico e como serão depois de sua morte física. Então, basicamente, a parte interna de você, a substância da alma, não mudará repentinamente seus métodos de percepção, nem suas características após a morte física. Você pode descobrir o que é a alma agora. Portanto, não é algo que espera por você após a morte, nem é algo que você deve salvar ou redimir, e também é algo que você não pode perder. O termo perder ou salvar sua alma foi grosseiramente mal interpretado e distorcido, pois é a parte de você que é realmente indestrutível. Entraremos nesse assunto específico em uma parte do livro que trata da religião e de conceito de Deus. Sua própria personalidade, como você a conhece, aquela parte de você que considera mais preciosa, mais singularmente você, também nunca será destruída ou perdida. É uma porção da alma, não será devorada pela alma, nem apagado por ela, nem subjugado por ela. Por outro lado, nunca pode ser separado. No entanto, é apenas um aspecto de sua alma, sua individualidade, de qualquer maneira que você queira pensar sobre ela. Continua a existir em seus termos. Ele continua a crescer e se desenvolver, mas seu crescimento e desenvolvimento depende muito de sua compreensão de que, embora seja distinto e individual, também é apenas uma manifestação da alma. Na medida em que se percebe isso, aprende a se desenvolver em criatividade e usar as habilidades que lhe são inerentes. Agora, infelizmente, seria muito mais fácil simplesmente dizer a você que sua individualidade continua a existir e deixar para lá. Embora isso constitua uma parábola bastante razoável, já foi contada desta maneira particular antes, e há perigos na própria simplicidade da história. A verdade é que a personalidade que você é agora é a personalidade que você foi e será, nos termos em que você entende o tempo. Todas essas personalidades são manifestações da alma, da sua alma. Sua alma, portanto, a alma que você é, a alma da qual você faz parte, essa alma é um fenômeno muito mais criativo e milagroso do que você supôs anteriormente. E quando isso não é claramente compreendido, e quando o conceito é diluído em prol da simplicidade, como mencionado anteriormente, a intensa vitalidade da alma nunca pode ser compreendida. Sua alma, portanto, possui a sabedoria, a informação e o conhecimento que fazem parte da experiência de todas essas outras personalidades. E você tem dentro de si mesmo acesso a essas informações, mas somente se você perceber a verdadeira natureza de sua realidade. Deixe-me enfatizar novamente que essas personalidades existem independentemente dentro e são uma parte da alma. E cada uma delas é livre para criar e desenvolver. No entanto, existe uma comunicação interna e o conhecimento de alguém está disponível para qualquer um, não após a morte física, mas agora, em seu momento presente. Agora, a própria alma, como mencionado anteriormente, não é estática, ela cresce e se desenvolve.
ainda por meio da experiência das personalidades que a compõem, e é, para colocá-lo da forma mais simples possível, mais do que a soma de suas partes. Agora, não existem sistemas fechados na realidade, em seu sistema físico. A natureza de suas percepções limita sua ideia da realidade até certo ponto, porque você deliberadamente decide se concentrar em um determinado local. Mas, basicamente falando, a consciência nunca pode ser um sistema fechado. E todas as barreiras desta natureza são ilusórias. Portanto, a própria alma não é um sistema fechado quando você considera a alma, porém, normalmente pensa nela sobre essa luz imutável, uma cidadela psíquica ou espiritual. Mas as cidadelas não apenas impedem a entrada de invasores, mas também impede a expansão e o desenvolvimento. Há muitos assuntos aqui, muito difíceis de expressar em palavras, pois você tem tanto medo de seu senso de identidade que resiste à ideia de que a alma, por exemplo, é um sistema espiritual aberto, uma usina de criatividade que dispara em todas as direções e ainda assim é realmente o caso. Digo-lhe isso e, ao mesmo tempo, lembro-lhe que sua personalidade atual nunca se perde. Agora, outra palavra para alma é entidade. Veja, não é uma simples questão de dar a você uma definição de alma ou entidade, pois mesmo para ter um vislumbre em termos lógicos, você teria que entendê-lo em termos espirituais, psíquicos e eletromagnéticos, e compreender a natureza básica da consciência e ação também. Mas você pode descobrir intuitivamente a natureza da alma ou entidade, e de muitas maneiras o conhecimento intuitivo é superior a qualquer outro tipo. Um pré-requisito para tal compreensão intuitiva da alma é o desejo de alcançá-la. Se o desejo for forte o suficiente, você será automaticamente levado à experiência que resultarão em um conhecimento subjetivo, vívido e inconfundível. Existem métodos que permitirão que você faça isso, e eu lhe darei alguns no final deste livro. Por enquanto, aqui está um exercício bastante eficaz, mas simples. Feche os olhos depois de ler este capítulo até este ponto e tente sentir dentro de você a fonte de poder, de onde vem sua própria respiração e forças vitais. Alguns de vocês farão isso com sucesso na primeira tentativa, outros poderão demorar mais. Quando você sentir essa fonte dentro de você, tente sentir este poder fluindo para fora por todo o seu ser físico, pelas pontas dos dedos, das mãos e dos pés, pelos poros de seu corpo, em todas as direções, tendo você como centro. Imagine os raios inalterados, alcançando então através da folhagem e nuvens acima, através do centro da terra abaixo, estendendo-se até os confins do universo. Bem, não pretendo que seja apenas um exercício simbólico, pois embora possa começar com a imaginação, é baseado em fatos e as emanações da sua consciência e da criatividade da sua alma realmente alcançam o exterior desta maneira. O exercício lhe dará uma ideia da verdadeira natureza, criatividade e vitalidade da alma, da qual você pode extrair sua própria energia e da qual você é uma parte individual e única. Agora, esta discussão
não pretende ser uma apresentação esotérica, com pouco significado prático em sua vida diária. O fato é que, embora você mantenha conceitos limitados de sua própria realidade, então você não pode aproveitar praticamente todas as vantagens de muitas habilidades que são suas, embora tenha um conceito limitado de alma. Então, em certa medida, você se desligou da fonte de seu próprio ser e criatividade. Agora, essas habilidades operam, quer você saiba ou não, mas frequentemente operam apesar de você e não com sua cooperação consciente. E muitas vezes, quando você as usa, fica assustado, desorientado ou confuso. Não importa o que você aprendeu, você deve entender, por exemplo, que basicamente falando, as percepções não são físicas da maneira que o termo normalmente é usado. Se você se surpreender percebendo informações por meio de outros sentidos que não os físicos, deve aceitar o fato de que é assim que a percepção funciona. O que muitas vezes acontece é que sua concepção da realidade é tão limitada que você se assusta sempre que percebe alguma experiência que não se enquadra na sua concepção. Agora, não estou falando apenas de habilidades vagamente chamadas de percepção extrasensorial. Essas experiências parecem extraordinárias para você apenas porque você negou por muito tempo a existência de qualquer percepção que não viesse através dos sentidos físicos. As chamadas percepções extrasensorial dá a você uma ideia crua e distorcida das formas básicas que o eu interior recebe informações, mas os conceitos construídos em torno da percepção extrasensorial está pelo menos mais próximos da verdade e, como tal, representam um aprimoramento sobre a ideia de que a percepção é basicamente física. Agora, é quase impossível separar uma discussão sobre a natureza da alma de uma discussão sobre a natureza da percepção. Muito brevemente, deixe-nos revisar alguns pontos. Você forma a matéria física e o mundo físico que você conhece. Na verdade, pode-se dizer que os sentidos físicos criam um mundo físico, pois eles os forçam a perceber um campo de energia disponível em termos físicos e impõem um padrão altamente especializado neste campo da realidade, usando os sentidos físicos. Você não pode perceber a realidade de nenhuma outra maneira. Esta percepção física, de forma alguma, altera a percepção nativa, básica e irrestrita, que é a característica do eu interior, sendo o eu interior a porção da alma que está dentro de você. O eu interior conhece sua relação com a alma. É uma parte do eu que atua. Você pode dizer como um mensageiro entre a alma e a personalidade atual. Você também deve perceber que, embora eu use termos como alma ou entidade, eu interior, a personalidade atual, faço isso apenas por uma questão de conveniência, pois um é parte do outro. Não há ponto onde um começa e o outro termina. Você pode ver isso facilmente por si mesmo, se você considerar a maneira como os psicólogos usam o termo ego, subconsciente e até mesmo inconsciente. O que parece subconsciente em um instante pode ser consciente no próximo. Um motivo inconsciente também pode ser consciente em um ponto. Mesmo nestes termos,
Sua experiência deve lhe dizer que as próprias palavras fazem divisões que não existem em sua própria experiência. Você parece perceber exclusivamente por meio de seus sentidos físicos e, no entanto, só precisa estender sua ideia egoísta da realidade e descobrir que até mesmo seu eu egoísta aceita prontamente a existência de informações não físicas. Ao fazê-lo, suas próprias ideias de sua própria natureza mudarão e se expandirão automaticamente, pois você terá removido as limitações ao seu crescimento. Agora, qualquer ato de percepção muda o observador e, portanto, a alma considerada como observador também deve mudar. Não há divisões reais entre o observador e a coisa aparentemente percebida. De muitas maneiras, as coisas percebidas é uma extensão do observador. Isso pode parecer estranho, mas todos os atos são mentais, ou, se preferir, psíquicos. Esta é uma explicação extremamente simples, mas o pensamento cria a realidade. Então, o criador do pensamento percebe o objeto, e ele não entende a conexão entre ele e essa coisa aparentemente separada. Esta característica de materializar pensamentos e emoções em realidades físicas é um atributo da alma. Agora, em sua realidade, estes pensamentos se tornam físicos. Em outras realidades, eles podem ser construídos de uma maneira totalmente diferente. Portanto, sua alma, aquilo que você é, constrói sua realidade física diária a partir da sua natureza, pensamento e expectativas. Você pode ver prontamente, portanto, quão importante realmente são seus sentimentos subjetivos. Este conhecimento que o seu universo é a construção de ideias pode lhe dar imediatamente pistas que permitem que você mude seu ambiente e circunstâncias de forma benéfica. Quando você não entende a natureza da alma e não percebe que seus pensamentos e sentimentos formam a realidade física, você se sente impotente para mudá-la. Em capítulos posteriores deste livro, espero fornecer algumas informações práticas que permitirão que você altere praticamente a própria natureza e a estrutura da vida diária. A alma percebe todas as experiências diretamente. A maioria das experiências das quais você tem conhecimento vem embalada em um invólucro físico, e você pega o invólucro para a experiência em si e não pensa em olhar para dentro. O mundo que você conhece é uma das infinitas materializações tomadas pela consciência, e como tal é válido. A alma, entretanto, não precisa seguir as leis e os princípios que fazem parte da realidade física, e não depende da percepção física. As percepções da alma são de atos e eventos mentais, que estão, por assim dizer, por trás dos eventos físicos como você os conhece. As percepções da alma não dependem do tempo, porque o tempo é uma camuflagem física e não se aplica à realidade não física. Agora, é difícil explicar como a experiência direta realmente funciona, pois ela existe, um campo total de percepção, inocente das pistas físicas, como cor, tamanho, peso e sentido, com os quais suas percepções físicas estão revestidas. Palavras são usadas para contar uma experiência, mas obviamente não são a experiência que tentam descrever. Sua experiência subjetiva, física, está tão envolvida
com o pensamento de palavras, entretanto, que é quase impossível para você conceber uma experiência que não seja orientada por palavras-pensamento. Agora, cada evento a qual você está atento já é uma tradução de um evento interior, um evento psíquico ou mental, que é percebido diretamente pela alma, mas traduzindo pelas porções fisicamente orientadas do eu em termos de sentidos físicos. Nem é preciso dizer que a alma não requer um corpo físico para fins de percepção, que a percepção não depende de sentidos físicos. Essa experiência continua, quer você esteja ou não nesta vida ou em outra, e também que os métodos básicos de percepção da alma também estão operando dentro de você agora, enquanto você lê este livro. Conclui-se também que sua experiência dentro do sistema físico é dependente de uma forma física e dos sentidos físicos. Novamente, porque estes interpretam a realidade e a traduzem em dados físicos. Entende-se também que algumas dicas de experiência direta da alma podem ser obtidas desligando momentaneamente os sentidos físicos, recusando-se a usá-los como perceptores e recorrendo a outros métodos. Agora você faz isso até certo ponto, no estado de sonho, mas mesmo assim, em muitos sonhos você ainda tende a traduzir a experiência em termos físicos alucinatórios. A maioria dos sonhos que você lembra são desta natureza. Em certas profundezas do sono, entretanto, a percepção da alma opera relativamente desimpedida. Você bebe, por assim dizer, do puro poço da percepção. Você se comunica com as profundezas do seu próprio ser e com a fonte de sua criatividade. Essas experiências não são traduzidas fisicamente, não permanecem pela manhã. Você não se lembra deles como sonhos. Os sonhos, entretanto, podem mais tarde, na mesma noite, ser formados a partir das informações obtidas durante o que chamarei de experiência profunda. Estas não serão traduções exatas ou próximas da experiência, mas sim da natureza da parábola dos sonhos. Uma coisa totalmente diferente, você vê. Agora, este nível particular de consciência, ocorrendo no estado de sono, não foi identificado por seus cientistas. Durante ele, a energia é gerada, que torna o próprio estado do sonho possível. É verdade que os sonhos permitem ao eu fisicamente orientado digerir a experiência atual. Mas também é verdade que a experiência é então retornada aos seus componentes iniciais. Ele se desfaz, por assim dizer. Partes dele são retidas como dados de sentidos físicos passados, mas toda a experiência retorna ao seu estado direto inicial. Ele existe, então, eternamente, separado da roupa física de que você precisa para entendê-lo. A existência física é uma maneira pela qual a alma escolhe experimentar sua própria realidade. A alma, em outras palavras, criou um mundo para você habitar, para mudar, uma esfera completa de atividades nas quais novos desenvolvimentos e, de fato, novas formas de consciência podem emergir. Por assim dizer, você cria continuamente sua alma, assim como ela continuamente cria você.
Agora, a alma nunca é diminuída, nem basicamente qualquer parte do eu. A alma pode ser considerada um campo de energia eletromagnética, do qual você faz parte. É um campo de ação concentrada, quando você o considera sobre esta luz, uma usina de probabilidades ou ações prováveis, buscando ser expressa, um agrupamento de consciências não físicas, que, no entanto, se conhece como uma identidade. Veja desta forma: a jovem por meio de quem falo, certa vez declarou um poema, e eu o cito: esses átomos falam e chamam a si mesmo pelo meu nome. Agora, seu corpo físico é um campo de energia, com uma certa forma. Entretanto, é quando alguém pergunta seu nome. Seus lábios o falam, e ainda assim o nome não pertence aos átomos e moléculas nos lábios que pronunciam as sílabas. O nome tem significado apenas para você. Dentro do seu corpo, você não pode identificar sua própria identidade. Se você pudesse viajar dentro do seu corpo, não conseguiria descobrir onde reside a sua identidade. Mas diz: este é meu corpo e este é meu nome. Se você não pode ser encontrado, nem mesmo por você mesmo, dentro do seu corpo, então, onde está esta sua identidade que afirma manter as células e os órgãos como se fossem seus? Sua identidade, obviamente, tem alguma conexão com seu corpo, uma vez que você não tem problemas em distinguir seu corpo do de outra pessoa, e certamente não tem problemas em distinguir entre seu corpo e a cadeira, digamos, na qual você pode sentar. De uma maneira mais ampla, a identidade da alma pode ser vista do mesmo ponto de vista. Ele sabe quem é e está muito mais certo de sua identidade, de fato, do que seu eu físico está da sua identidade. E, no entanto, agora neste campo de energia eletromagnética, a identidade da alma como tal pode ser encontrada. Ele regenera todas as outras partes de si mesmo e lhe dá a identidade que é sua. E quando lhe for perguntado quem é você, simplesmente responderia: eu sou eu, e também responderia por você. Agora, em termos de psicologia, como você entende, a alma pode ser considerada como uma identidade primária, que é em si mesma uma gestalt de muitas outras consciências individuais. Um eu ilimitado, que ainda é capaz de se expressar de muitas maneiras e formas e ainda manter sua própria identidade, seu próprio eu sou. Mesmo quando está ciente de que seu eu sou pode ser parte de outro eu sou, agora estou certo de que pode parecer inconcebível para você, mas o fato é que se esse eu sou é retido, embora possa, falando figurativamente, agora se fundir e viajar através de outros campos de energia, em outras palavras, há um dar e receber entre almas ou entidades, e sem fim de possibilidade, tanto de desenvolvimento quanto de expansão. Novamente, a alma não é um sistema fechado. É apenas porque sua existência atual está tão altamente focada em sua área estreita que você coloca limites tão severos em suas definições e no eu, e então projeta em seus conceitos de alma. Você se preocupa
com a sua identidade física e limita a extensão de suas percepções por medo de não poder controlar mais e manter sua individualidade. A alma não tem medo de sua identidade. É segura de si mesma, sempre procura. Não tem medo de ser dominada pela experiência ou percepção. Se você tivesse uma compreensão mais completa da natureza da identidade, não temeria, por exemplo, a telepatia, pois por trás dessa preocupação está a preocupação de que sua identidade seja varrida pelas suas sugestões ou pensamento de outras pessoas. Nenhum sistema psicológico é fechado, nenhuma consciência é fechada, independentemente de quaisquer aparência, em contrário, dentro do seu próprio sistema. A alma é um viajante, como tantas vezes se disse, mas também é o criador de toda a experiência e de todos os destinos, em seus termos. Ela cria mundos à medida que avança, por assim dizer. Agora, esta é a verdadeira natureza do ser psicológico, do qual você faz parte, como mencionei. Mais adiante, neste livro, darei algumas sugestões práticas que permitirão que você reconheça algumas de suas próprias habilidades mais profundas e as utilize para seu próprio desenvolvimento, prazer e educação. A consciência não é construída basicamente sobre os preceitos do bem e do mal, que atualmente dizem respeito a você. Por inferência, nenhum dos dois é uma alma. Isso não significa que em seu sistema, em algum outro, estes problemas não existam, e que o bem não seja preferível ao mal. Significa simplesmente que a alma sabe que o bem e o mal são apenas manifestações diferentes de uma realidade muito maior. Agora quero enfatizar novamente que, embora tudo isso pareça difícil de ser contado, torna-se muito mais claro intuitivamente quando você aprende a experimentar o que você é, pois se você não pode viajar dentro do seu corpo físico para encontrar sua identidade, você pode viajar através de seu eu psicológico. Há muitas maravilhas a serem percebidas por meio dessa exploração interior do que você pode acreditar, até começar essa jornada por si mesmo. Você é uma alma, você é uma manifestação particular de uma alma, e é totalmente absurdo pensar que deve permanecer ignorante sobre sua natureza, do seu próprio ser. Você pode não ser capaz de expressar claramente seu conhecimento em palavras, mas isso de forma alguma negará o valor ou a validade da experiência que será sua, uma vez que você comece a olhar para dentro. Agora, você pode chamar isso de exploração espiritual, psicológica ou psíquica, como preferir. Você não tentará encontrar sua alma. A este respeito, não há nada para encontrar. Não está perdida. E você não está perdido. As palavras que você usa podem não fazer diferença, mas sua intenção realmente faz.